Olá, seja muito bem-vindo ao canal Leia Certo. Eu sou o João e se você anda procurando pela internet como entender melhor a sua Bíblia ou como ler a sua Bíblia de maneira eficaz, você chegou ao lugar certo. Aqui nós queremos entregar a você ferramentas que podem te auxiliar na leitura da Bíblia. Assim como um kit de ferramentas em casa que nos auxilia naquelas atividades que a gente precisa realizar, essas ferramentas também nos ajudam a uma leitura eficaz da Bíblia para que a gente possa chegar até a mensagem de Deus para nós. Então, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixe um like, um comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que também tenha interesse em aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Bom, então é isso. Bíblia na mão, vamos ler a Bíblia juntos, com o kit de ferramentas para ler a Bíblia. Aqui no nosso canal nós já aprendemos sobre a ferramenta do propósito do autor e também a ferramenta do contexto. E hoje uma ferramenta muito interessante porque nós encontramos ela por toda a Bíblia, assim também como o autor e o contexto, mas essa ferramenta particularmente ela é muito interessante para mim e para você porque faz a gente entender a simetria e o desenvolvimento daquilo que nós estamos lendo. Essa ferramenta é a estrutura. Quando a pessoa chega a primeira vez diante da Bíblia, ela fica um pouco assustada. É um livro muito antigo, extremamente grande, com muitos capítulos e versículos. E talvez o medo dessa pessoa que se aproxima da Bíblia a primeira vez seja como eu posso estruturá-la de uma maneira que eu possa entendê-la. A Bíblia ela já tem uma estrutura em si. A gente começa com a criação, passa pela queda, e aí vem a promessa de Deus a Abraão. A Bíblia tem uma estrutura para nos ajudar a entender esse desenvolvimento da história e qual é o grande propósito de Deus para a humanidade e qual é o seu grande plano de salvação. Mas a Bíblia é sim um livro grande, nós temos muitos capítulos, muitos versículos. E como estruturá-los? Como ler a Bíblia de uma maneira que eu possa entendê-la a partir de sua estrutura? Bom, eu quero ajudar você aqui com isso, então a gente vai ver alguns exemplos, mas antes deles, nós temos duas perguntas muito simples que nós podemos fazer em relação à estrutura do texto. Como o autor divide o seu texto em seções, um bom lugar para a gente começar é a gente perceber como que o autor está subdividindo o seu texto. Ele faz isso em seções maiores, mas faz também isso em seções menores. Dessa maneira, você consegue trabalhar uma parte do texto de cada vez, identificando qual é a estrutura do autor para aquele texto que você está lendo. E isso tudo sem perder a imagem do texto como um todo. Pois como nós já aprendemos aqui, o propósito do autor é muito importante para que a gente chegue até a mensagem que Deus pretende com o texto que nós estamos estudando ou lendo ali na nossa devocional diária. Do contrário, se nós não fizermos isso e buscarmos como o autor subdivide ou quebra as seções dentro do texto, nós vamos acabar perdendo o todo e voltando mais uma vez a analisar versículos isolados e não entender a imagem completa do texto que nós estamos estudando. Como essas seções menores se encaixam? A chave, então, é a gente perceber como que toda essa estrutura conversa entre si, como que elas têm simetria e como que as coisas estão se relacionando umas com as outras. O autor, o contexto, vai ajudar muito e a estrutura vai trazer essa parte mais sistematizada da coisa, onde tem ordem, aonde tem um padrão que vai evoluindo aos poucos, ou padrões que vão se repetindo ao longo do texto, ao longo do livro da Bíblia, que você pode estar lendo na sua casa, na sua leitura pessoal. A estrutura em seções maiores ou menores ajuda você a entender o texto sem você perder a imagem do todo, não voltando a versículos isolados, mas mantendo o foco na mensagem do autor, no contexto que você está lendo, através de uma estrutura muito clara desse texto. Então é isso. Preste atenção na divisão que o autor está fazendo dentro do texto e como essas seções que o autor está dividindo se encaixam no final, para que você não perca a imagem do todo daquilo que você está aprendendo. Outra coisa interessante para você pensar são os diferentes níveis de estrutura que você pode encontrar em um texto. Eu já até dei a dica aqui para você. Nós temos divisões que trabalham seções maiores de um texto, como por exemplo, uma longa seção de alguns capítulos da Bíblia. Ou seja, você tem uma longa divisão dentro do livro, mas essa divisão que dá a imagem do todo também nos leva a subdivisões dentro desses capítulos na Bíblia.
Mas tome muito cuidado, e essa é uma dica muito importante para você. Não divida muito o texto, ou seja, não fique fragmentando o texto demais, pois um texto muito fragmentado pode ser um texto difícil para você uni-lo e juntá-lo novamente quando você quer ter de novo a imagem do todo. E um texto com muitos fragmentos pode te atrapalhar no final para que você entenda a mensagem da Bíblia, ou daquele capítulo específico e livro específico que você está estudando e lendo no seu dia a dia. Lembrando que a estrutura não é para deixar a sua leitura da Bíblia mais mecânica ou sem vida. A gente até falou sobre isso aqui lá no nosso primeiro vídeo, de que essas ferramentas não é para tornar a sua leitura da palavra sem vida. Pelo contrário, é para trazer vida à leitura que você está fazendo da Bíblia. Porque você não pode se esquecer que Deus que revelou esse texto é um Deus organizado, extremamente ordenado nas coisas que faz. Então Deus, ao revelar o texto, ele nos dá um texto que tem estrutura, padrões e uma ordem dos acontecimentos, a fim de que a gente possa compreender qual é a mensagem dele para nós. E quando nós chegamos ao centro da mensagem de Deus, nós chegamos ao centro da vontade de Deus para a nossa vida. Essas ferramentas não vão tirar a vida da sua leitura. Talvez elas vão finalmente colocar vida na leitura que você está fazendo. Agora, de maneira simples, como é que a gente pode observar a estrutura de um texto? Eu tenho aqui alguns exemplos para você. O primeiro exemplo vem da ideia suporte, ou o que nós chamamos também de sanduíche. Sanduíche é algo que a gente conhece muito bem, e o que ele é, afinal de contas, se não duas fatias de pão. Essas duas fatias de pão, elas servem apenas como um suporte para o recheio. Então, a ideia suporte ou sanduíche, que por sinal é muito comum você encontrar isso no Evangelho de Marcos, por exemplo, é mostrar para nós que essas duas ideias suportes estão sustentando o centro, que seria então a mensagem do texto. Observe, por exemplo, o início e o fim de um texto bíblico. Essa ideia suporte ela pode estar em uma seção de alguns versículos ou capítulos, mas também pode estar num livro inteiro da Bíblia. Uma boa dica é você observar o início e o fim de um texto, seja um capítulo inteiro ou seja um livro inteiro da Bíblia. O que seria observar esse início e fim? É você encontrar frases ou palavras que o autor está repetindo, dando a ideia para nós de que aquela frase ou aquela palavra são ideias suportes para a mensagem. Veja, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. Como o apóstolo Paulo começa essa carta no primeiro capítulo, no versículo 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por meio de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E como o apóstolo Paulo termina essa carta no capítulo 16, para a obediência por fé entre todas as nações. Qual é a ideia suporte que o apóstolo Paulo repete no início e no final de sua carta? Para a obediência por fé entre todos os gentios ou entre todas as nações. Ou seja, início e fim estão provendo para nós uma simetria poética, ou seja, um par de ideias suporte, o que sinaliza que tudo que está entre esse par de ideias suporte pertence um ao outro. O que Paulo quer dizer então? Para que através da pregação do evangelho as pessoas possam crer em Jesus e obedecê-lo. Outro exemplo de um par de ideias suporte ou sanduíche está em Mateus, no capítulo 5. Observe como Mateus coloca a primeira frase, porque deles é o reino dos céus. E depois, lá no versículo 10, ele repete a mesma ideia, porque deles é o reino dos céus. Esse par de ideias suporte, porque deles é o reino dos céus, não descreve que essas pessoas comuns são, por acaso, pessoas legais ou bacanas ou gente boa, seja lá como você entende que pessoas comuns podem ser gente boa. Mas ao escrever porque deles é o reino dos céus, Mateus está descrevendo mais do que pessoas simplesmente legais. Mateus está dando para nós uma descrição daqueles que pertencem ao reino de Deus. Ou seja, aqueles que choram e são consolados, aqueles que são pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça, são os que pertencem ao reino dos céus. Outra estrutura muito comum na Bíblia é o quiasmo. Para você entender como isso funciona, quando você vai para um livro ou para um filme, você espera encontrar ali uma estrutura muito simples de início, meio e fim. E você espera que no início haja um desenvolvimento do personagem, os seus dramas, as suas lutas. No centro ali de toda aquela história, o segundo ato, talvez aquele momento em que o herói vai enfrentar o vilão, para que no final, no terceiro ato, nós cheguemos então no clímax da história. Ou seja, para nós é muito comum observar uma história com início, meio e fim, esperando que o clímax da história esteja no fim,
não no meio e nem no início. A estrutura de quiasmo é diferente, porque não coloca o clímax da história no final da história, mas no centro da história. Para você entender muito bem isso, observe, por exemplo, o livro de Daniel. Você tem o livro de Daniel e dentro dele existe uma estrutura muito clara do capítulo 2 até o capítulo 7, onde a gente encontra essa estrutura de quiasmo. Observe o seguinte, você tem no capítulo 2 e no capítulo 7 a mesma profecia sobre 4 grandes reinos que vão então culminar no reino eterno de Deus. Depois você tem os capítulos 3 e 6 com Deus salvando o seu povo. Quando nós chegamos no capítulo 4 e 5, nós temos então aquilo que seria o centro da mensagem, de que Deus é soberano e sujeita reis à sua vontade. Ou seja, essa estrutura de quiasmo mostra para nós que a mensagem, ou o clímax da história, nem sempre está no final, mas pode estar bem no centro, onde nós temos essas ideias que se repetem e elas vão afunilando até chegar naquele momento em que nós podemos dizer que aquela é a mensagem de Deus. Em outras palavras, ao dizer que Deus é soberano sobre os reis, sujeitando-os à sua vontade, o que Daniel está querendo dizer é que a mensagem dentro dessa grande seção do livro, do capítulo 2 até o capítulo 7, é mostrar que Deus é soberano e que ele está no governo do seu mundo e também da história. Bom, é isso aí. Gostou da ferramenta da estrutura? Será que isso pode te ajudar a entender melhor o texto da Bíblia que você está lendo? A estrutura é importante, ela está ali, basta você ler com muito cuidado a Bíblia e procurar aquela estrutura pretendida pelo autor. E a maneira como ele subdivide as seções é importante para que você chegue até o centro da mensagem que Deus pretende revelar a você. Bom, então é isso. Da próxima vez que você ler a sua Bíblia, use a ferramenta da estrutura. Você com certeza chegará até o centro da mensagem de Deus. E essa é a mensagem, aquela que muda a sua vida. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe um comentário. Comenta aí como essas ferramentas têm ajudado você na sua leitura diária e no seu estudo da Bíblia. E é claro, compartilhe esse conteúdo com alguém, porque vai me ajudar demais a crescer aqui no YouTube. Deus te abençoe, até a próxima e um grande abraço.